Bem-vindos ao segundo episódio do Fora do Lugar. O nosso convidado não precisa de longas introduções, mas merece boas questões. Ao longo das últimas décadas, marcou a vida pública portuguesa com uma intervenção frontal, independente e difícil de encaixar numa categoria simples. Hoje temos connosco José Miguel Júdice. Muito obrigada por ter aceito o nosso Eu é que convite. agradeço, estou fora do espaço público há, enfim, há um ano e tal, e portanto isto foi uma enorme exceção que não me leva a mal, João, mas não me leves a mal, mas foi por causa da Raquel, que colaborou comigo, ainda era estudante, enfim, numa arbitragem, portanto acho que lhe Obrigada. devia em troca dar-lhe Claro um que sim. bocadinho de mim também. Claro que sim, nós agradecemos muito Não, e quero que agradecer. estamos muito contentes. Muito obrigada. E começamos precisamente pelo teu percurso e pela tua experiência tantas vezes fora do lugar. Atravessou a política, a advocacia, a justiça, os mídias, o debate público. Em qual destes mundos é que te sentiste mais livre e em qual é que te sentiste mais condicionado? Eu não sei responder a isso, porque em todos eles me senti livre. Nunca os condicionamentos que a vida inevitavelmente nos trazem me condicionaram, faço a contradição, no exercício da liberdade. Isto é, a liberdade está no meu ADN. Como dizia o porteiro de uma quinta onde que eu gosto muito, Quinta das Lágrimas, o velho, quando era miúdo, não me fiz, achei-me feito. Mas o meu ADN foi desenvolvido e realmente o amor à liberdade, e acima de tudo, foi reforçada. Não se esqueçam que o meu pai foi comunista antes do 25 de Abril, foi preso, portanto foi um homem com muita coragem, muito livre. Depois converteu-se ao catolicismo e com isso rompeu completamente, passou a ser uma não existência com todas as pessoas que tinham a ver com o comunismo. Eu conheci-o mal, porque ele morreu, eu tinha 3 anos, e depois que estive preso, a seguir ao 25 de Abril, no final de 74, e na cadeia percebi que, de facto, a liberdade é a coisa verdadeiramente mais importante, que vai até às entranhas. Portanto, sou assim, sou livre, provavelmente isso às vezes é demasiado, mas não sou capaz de mudar, e sobretudo nesta idade. Não, eu acho que esse tema da liberdade, e hoje em dia é muito falado, ou seja, a liberdade, os direitos, as garantias, vira e mexe, estão em evidência nos debates nacionais. E eu acho que isto aqui leva-nos à nossa segunda pergunta que nós gostávamos de saber. Estiveste muito presente na vida política e perto destas esferas de influência, mas ao mesmo tempo nunca nos pareceu a nós estares preso àqueles valores que são muito próprios deste meio da Aqueles política. alinhamentos habituais. Exatamente. E nós queremos perceber se foi esta distância, esta forma crítica de ver as coisas que te deu essa Eu acho liberdade. que é ao contrário. Foi por ser como sou, por ter feito como me fiz, que eu tinha dificuldade em me encaixar em modelos pré-determinados. Eu sempre disse que nunca gostei de ir ao restaurante comer uma emenda única. Gosto de ir ao supermercado e escolher o que me apetece em cada dia. O que me apetece hoje não é necessariamente o que me apetece amanhã. Portanto, eu provavelmente fiz algumas tentativas, que ia estar filiado no PSD, mas não me dei bem. Mas, sobretudo, eu não queria nada em troca, porque a liberdade, para mim, curiosamente, não é só direitos, liberdades e garantias, como referiste, é também uma enorme responsabilidade. A liberdade dá-nos deveres. É uma das coisas que mais me surpreende, vocês são juristas, é que a palavra deveres praticamente não existe na Constituição Portuguesa, só fala de direitos. Era uma época, não tenho dúvidas nenhumas, mas um dos problemas do país é que nós pensamos muito nos direitos que temos, mas pensamos muito pouco, como povo, nos deveres que também temos. E eu acho que os deveres, para mim, são tão importantes como os direitos. Sem dúvida. E neste modo de ser e estar na vida independente, que acarreta muitas vezes arriscar e sair fora do lugar, qual foi a decisão de vida que no momento parecia errada, mas que hoje, com distância, reconheces como tendo sido a decisão certa? Ora bem, eu diria que todas as decisões da minha vida, como é natural, me pareceram certas e a maior parte delas acabei a concluir que afinal não seriam tão certas e provavelmente seriam erradas. Dou um exemplo. Eu, quando era jovem, na vossa idade, defendia uma teoria
que era a seguinte: Portugal devia ser um país pluricontinental, devia ser um país que ultrapassasse o colonialismo, que manifestamente era a opinião que eu tinha do que se vivia no tempo da ditadura, devia se transformar num país pós-colonial, um país que se deslocasse o seu foco, o seu ponto central para Angola, que era o território com mais potencial, ser um país que provavelmente, ao que diria inevitavelmente, já se sabia assim, seria um país que iria ter maioria não branca, em que a parte europeia seria, aliás, nós chamávamos, eu e os meus amigos, Lusitânia, era apenas um dos elementos. É evidente que isto não fazia sentido nenhum. Não era possível historicamente, outros tinham tentado, Norton Matos, por exemplo, mas não foi por isso que eu não acreditei muito nisso. Aliás, isso condicionou muito a minha vida. Depois percebi que não era viável e que era um erro. Muitas coisas que eu fiz na minha vida vinha a concordar que não era uma boa ideia. Por isso eu costumo dizer, se eu fizesse uma autobiografia, que não farei, o título seria uma sucessão sucessiva de insucessos sem cessar. Depende da perspectiva. Claro, Exatamente. tudo depende da perspectiva. Exatamente. Tudo depende da perspectiva. Para nós, essa sucessão está mais vinculada ao sucesso do que outra coisa. Pois, mas reparem, o que é que dentro de nós há um poema muito bonito de Jacques Brel, La Quête. Já ninguém fala francês, portanto deve haver uma tradução a algures, mas é a busca, a aventura, o nunca estar totalmente satisfeito, o Sim. tentar sempre, ousar sempre, continuar a arder, mesmo já depois não haver nada para arder. E eu fui muito assim ao longo da minha vida e, portanto, de facto, eu, de alguma forma, nunca poderia ter uma gratificação absoluta das minhas opções, porque as coisas nunca eram provavelmente tão adequadas ou tão boas, ou eu estava tão à altura do alta exigência que eu punha a mim próprio. Isto é quase, e também buscando a literatura portuguesa, quase sair um bocado da taciturna aquiescência, não é? Vamos aqui um bocado à procura, não é? Não ficar contentes com aquilo. Não, mas eu não sou taciturno. Pelo contrário, no fundo, eu sou alguém que tento, a todos os níveis, tento fazer bem, tento fazer o melhor possível, tendo a alcançar patamares mais elevados. Superar sempre. Concluo sempre que não consegui chegar onde eu me tinha colocado como objetivo, mas isso não me faz resignado. Isto faz-me apenas obrigar a continuar a tentar. Claro que sim. Tentar de outra forma, de outras formas, e portanto, digamos, eu nunca fui um resignado na vida, nunca fui alguém que me instalasse no adquirido, sempre quis fazer desafios novos. Repare, quando eu aos 70 anos deixei de ser advogado para me dedicar apenas à arbitragem e sobretudo a nível do mercado internacional. Isto é alguém que não está resignado. Eu, se tivesse continuado no meu escritório, os meus sócios, muito gentilmente, apesar de já ser velhinho, queriam que eu ficasse, tinham um rendimento garantido, podia-me transformar num pequeno rentista, portanto, viver mais do rendimento do trabalho, mas resolvi sair com o meu computador e com o meu telemóvel, assim é que são nos sociedades de advogados, fiquem a saber, quando chegarem aos 70 anos, aos 150, não levam capital para casa, e começar a vida de novo. Portanto, não há nunca uma resignação. E sobretudo, eu sou profundamente otimista, mas profundamente otimista, procurando ser também muitas vezes profundamente realista. Claro. E nós gostávamos de saber, ou seja, a Raquel falou da questão da afirmação e eu queria ir para o outro lado. Qual é que foi uma convicção, se tivéssemos de abordar aqui uma, que a vida te obrigou a rever ao longo do tempo? Olha, essa sobre a tal noção pluricontinental de Portugal, manifestamente. Rapidamente percebi que não fazia Claro. nenhum sentido. Digamos, a ideia de que poderia ser um professor universitário. Eu, quando acabei No início. o meu curso, tinha uma nota bastante elevada, na altura entrava-se para assistente sem ter um mestrado anterior ou doutoramento, mas era preciso ter uma média de 17 valores, pelo menos. Em Coimbra era muito, porque 19, se dizer 20, só Deus tinha. 19, só o professor da cadeira. E 18, só o assistente, que sabia tanto ou mais que o professor da cadeira. Como é óbvio, para o professor da cadeira nunca saberia. Portanto, 17 era uma nota muito boa. E eu queria ser professor universitário, tinha um programa de vida todo definido para isso, ia-me dedicar ao estudo da representação política, começando com a representação política no Estado de Direito Liberal, que seria a minha até sexto ano, ou de mestrado,
Depois a minha tese de doutoramento, a representação política nos Estados autoritários, de esquerda e de direita, que representação política é que há, e a tese para professor associado seria sobre a representação política no Estado de Direito Social moderno. Está a ver? Eu tinha Estava tudo definido. tudo definido. E depois, por causa da Revolução, fui saneado, depois fui demitido, nunca tinha feito mal a ninguém, mas por razões políticas, como os jovens do primeiro ano que me sanearam muito respeitosamente, me disseram, Soutor, nós achamos que o Soutor é um excelente professor. Eu era assistente. Mas estamos a saneá-lo por razões políticas. Podia ser pior. E, portanto Desculpa, todo o projeto de vida eu fui ao ar. E depois, quando pude voltar, já não me apetecia, já tinha mudado de gostos e quis ser advogado. Portanto, estou a ver várias coisas que eu quis fazer na vida, não consegui fazer. Mas isso não me fez desistir, fez-me tentar outras, ou continuar a tentar. E ser professor também de outra forma, porque mais tarde, ou nos últimos tempos, também deu algumas Não, sim. aulas, portanto, às vezes não seguir o plano Nunca. reto, mas tentar arranjar uma forma de acomodar, Sim. não é? Nunca fui graduado em general, como aqueles militares de Abril que ficaram famosos. Nunca fui feito professor de aviário, como também tantos, mas, de facto, dou umas aulas de vez em quando, com algum sucesso, deixe-me ter um bocadinho de vaidade, que não faz mal se não for excessiva, porque naqueles inquéritos que agora os alunos fazem aos professores, talvez com uma grande irritação dos professores que fazem daquilo vida, eu acabo a ter, às vezes, estou no percentil dos 5% Sim. que mais os impressionou. Portanto, não é mau. Agora não me considero um professor, considero-me alguém que, evidentemente, tem em si uma vontade incompleta, insatisfeita, uma incompletude, como se diz agora, de uma ambição que era a ambição da minha juventude. E é uma das características das pessoas que trazemos aqui a este podcast, é uma característica da densidade intelectual e não só dessa partilha, porque ao estar aqui connosco, de certeza que jovens e as pessoas que põem as equipas e etc. a ouvir a nossa conversa, irão para casa levar algumas das reflexões. Espero que sim, mas temas. não garanto. Mas ao menos pôr as ideias em cima da Sim, mesa. sim. E partindo do teu percurso agora para o país, de alguém que viu o país por dentro, mas também nesses Fez parte da engrenagem. da engrenagem, e agora que vê também Portugal em comparação com outros países. O que é que consideras que Portugal tem e é visto como valioso, e o que é que continua a gerar desconfiança? Eu sobre isso vou desiludi-los, ou vou surpreendê-los. Qualquer uma é válida. É isso que... Eu vou, no fundo, até de alguma forma, surpreender as pessoas que tenham paciência de estar a ouvir, porque acabei de dizer que sou um profundo otimista e vou descrever Portugal de uma maneira que realmente é surpreendente. Para mim, Portugal é um país de gente pacífica, tolerante, pouco ambiciosa, avessa ao risco, pessimista, com um toque libertário, mas com pouca vontade de respeitar a liberdade, pouco dada à accountability, que sempre achamos que os outros erram e nunca temos autocrítica sobre nós próprios, exigindo sempre proteção, muito reivindicativa e pouco construtiva, depressiva, povo depressivo, resignado, com um grande e elevado grau de inveja. Portanto, se terminarmos aqui, eu tenho uma visão horrível do meu país. Mas eu digo mais, todas estas características são aquelas que também existem, agora façam lá o exercício em casa, para definir aquilo que eu acho fantástico na alma portuguesa. Só que é com doses diferentes. Costuma-se dizer que há venenos que em doses muito pequenas são essenciais para a nossa saúde, mas em doses elevadas matam-nos. Há certos produtos que são assim, não pergunto quais, porque eu não me lembro. Mas de qualquer maneira, o que eu estou a dizer com isto é que eu dou-vos uma visão, que é a visão que me irrita no meu país. Como dizia um poeta da minha juventude, um francês, eu era muito francófono, o meu país me faz mal. O país faz mal, o meu país faz mal, eu sofro com o meu país. Eu, de certa forma, sofro todos os dias. Irrito-me cada vez mais, estou a ficar velho, com coisas que para mim são incompreensíveis, embora eu as compreenda. Portanto, estas características, dir-me-á, e como é que são os outros? Isso não me interessa muito. Sempre vivi em Portugal, conheço-os mal. Mas reconheço que nós, por um conjunto de razões,
nós realçamos muitas essas coisas negativas. Por exemplo, o não sermos capazes de uma autocrítica, o sermos mimados, por uma razão simples. A história de Portugal foi feita com pais a imigrarem, desde a gesta dos descobrimentos até à imigração para o Brasil, para os Estados Unidos, depois para a Europa. E as mães a ficarem com os filhos, a tentarem que eles não imigrem, a darem-lhes uma proteção enorme, a darem-lhes um carinho enorme, a dizerem que eles são fantásticos, a dizer que vão ter imenso sucesso. Tudo o que quiserem. E o que é que acontece também? Como eu costumo dizer, veja às vezes, nós somos os descendentes dos descobridores, não somos nada. Nós somos os descendentes dos que ficaram, Os outros não dos que foram. Portanto, isto diz alguma coisa também. Portanto, é evidente que a autoestima é essencial para a saúde mental. Mas a autoestima em excesso é muitas vezes um sinal de uma enorme insegurança e de uma falta de saúde mental. Portanto, peguem no que eu disse, deem-lhe a volta, façam outro cozinhado e são as grandes qualidades do país. Não, e eu acho que este diagnóstico é muito importante, porque, especialmente para nós jovens que acabamos de entrar no mercado de trabalho e às vezes temos uma lente, se calhar, um bocado mais cor-de-rosa daquilo que nos espera, Mas ainda bem. este tipo de. Mas temos de estar lá, estar cientes de toda esta história Do e que de, está todo, por de tudo o que trás. está, tudo o que está por trás. E isso leva-nos aqui à nossa questão, que é, nós somos um país que é muito bom a falar de constrangimentos, a escala, a falar de falta de recursos, mas às vezes parece que falamos um bocado pouco ou evitamos falar das causas. E aqui eu queria perguntar, que conversa é que nós, Portugal, ainda fazemos que às vezes nos adia? Ouça, aí está um dos grandes problemas do país. Vamos lá ver. Eu fiz o que fiz, sobretudo com muito trabalho. Claro. Quer dizer, a maior parte das pessoas acham que com uma vaga presença nas aulas, uma vaga habilidade para responder uns exames a umas perguntas, com uma vaga capacidade através do primo, de um tio, de um amigo, de um sobrinho ou de um concurso que se fazem para selecionar pessoas a entrarem numa empresa, acham que são geniais, são muito melhores do que aqueles que já lá estavam e têm à sua frente um destino que podem fazer sem muito trabalho, brincando muito, divertindo-se muito, saindo muito à noite, dormindo muito pouco, chegando cansado no dia seguinte, tendo muitas férias, indo muito para todo lado. Tudo isso é ótimo. Mas não temos ilusões. Os constrangimentos estão dentro de nós. Há um grande escritor, um historiador, hoje em dia não está muito na moda, mas foi um dos grandes historiadores do século XX, chamado Arnold Toynbee, que fez um livro chamado O Estudo de História, que era um conjunto de volumes enormes, que eu, aliás, o resumo, que editado em português, uma versão resumida, é um livro de 800 a 900 páginas, e que eu li na cadeia, professor da cadeia que se tem tempo para ler essas coisas, e então ele citava um autor chamado Lord Acton, Lord era um título, que era um escritor também, que se referia a uma tese que ele aplicava ao Egito. Dizia o Egito foi onde a civilização se desenvolveu e não foi na savana africana. Na savana africana era demasiado fácil. No Egito era muito difícil. Todos os anos as cheias destruíam tudo, mas traziam os gradientes para a Para a agricultura. terra. A malária, as pessoas morriam como tordos, e então a frase é esta: sobreviveram, estou a citar de cor, sobreviveram quando julgavam estar condenados. E na tarefa ingente da adaptação às condições adversas, avançaram a passos enormes. Uhum. Isto é, a civilização cresceu pela superação das dificuldades. Portanto, os constrangimentos dentro de nós são o que nos fazem, se não quebrarmos, ir mais longe. Se tudo for aplanado à nossa frente, se tudo for simples, nós não vamos a lado nenhum, porque achamos que tudo é fácil. Portanto, deixemos de ter pena de nós. Os constrangimentos não são de fora. Claro que há constrangimentos. Alguém que está a ouvir vai-me contar 800 histórias, todas elas verdadeiras. Mas se isso fosse constrangimentos, não era possível. Fui buscar a escola primária numa escola pública em Coimbra, na zona mais pobre de Coimbra, se chamava Sé Velha, onde a maior parte das pessoas viviam em tugúrios, casas que nem janelas tinham. Eram os meus colegas, os meus amiguinhos. Dos meus colegas, já que na quarta classe, 2 foram para o liceu, 1 foi para a escola industrial e os outros todos foram trabalhar com 9 anos. Este é o ambiente que eu conhecia pequenino. Sim. E eu conheço muitos desses que chegaram longíssimo.
Portanto, é evidente que é muito melhor ter condições de partida, é muito melhor que não nos roubem a infância, é muito melhor que tenhamos um carinho dos nossos pais, é muito melhor que possamos brincar, é muito melhor que tenhamos acesso à cultura, é muito melhor isso tudo. Uhum. Mas isso tudo faz grandes fracassados. Eu dizia muitas vezes que tinha muita pena dos chamados pobres meninos ricos, os filhos de muita elite, sobretudo na zona de Cascais, em que eu dizia os melhores acabaram a vender automóveis e os piores a arrumá-los. Eles tinham o destino todo facilitado. Teoricamente. Tinham tudo à frente. E eram outros que vinham com enormes dificuldades que chegavam muito mais longe. Portanto, acabemos com a lamúria Sim. de que o mundo não nos deixa, que os políticos, que os ricos, que os pobres, que os comunistas, que os fascistas, que acabem com essa treta. É dentro de vocês que tudo se resolve. Como diria outro grande poeta brasileiro, é aqui que a vida é bela e o amor sorri. Não é em Pasárgada, onde se é amigo do rei, onde tem tudo o que escolher na cama que quiser. Não, é aqui. É dentro de nós que nós temos de encontrar as soluções. E temos de lutar por isso e não podemos descansar nunca. A minha vida foi uma vida de trabalho. Estou muito contente por isso, mas foi uma vida em tudo o que eu alcancei foi com muito esforço. Sim. Ou como eu costumo dizer, à força de muito pão, como dizia antigamente. E sem, como disseste há pouco, sem resignação Sim. e sem acreditar nesses determinismos. Nada. Desses atalhos, o caminho Todos fácil. nós temos quebras, todos nós falhamos, todos nós vamos abaixo, todos nós temos depressões. Os seres humanos não são assim muito diferentes. Mas o que nós fazemos disso é que faz a diferença. Como reagimos? Quando caímos, temos de nos levantar e partir outra vez. E temos de ir buscar energias onde elas, se calhar, não existem, mas nós pensamos que existem. É isso que faz a diferença. Portanto, o Portugal, o meu otimismo é que há de chegar um dia em que isto vai muito mal. Porque não liguem à treta. Quer dizer, quem viveu como eu, na zona da Sé Velha, nos anos 50, sabe que hoje em dia, na zona mais degradada de Portugal, vive-se 10 vezes melhor do que vivia há 60 ou 70 anos. Não nos iludamos. Portanto, o ponto aqui exatamente é que nós temos claramente de perceber que temos de ser nós a encontrar as nossas próprias soluções. Não podemos resignar-nos, não podemos desistir. Nós temos condições, e repare, toda a gente se queixa, mas quem tinha emprego, quem tinha um empréstimo habitacional com uma taxa baixa, que era o que acontecia na altura, não muito baixa, e teve 10 anos sem inflação, sem perder o emprego, a pagar a sua casinha e os seus frigoríficos praticamente sem riscos. Essa pessoa não sofreu, a não ser na sua cabeça amalucada, muito com a crise da dívida soberana. E a mesma coisa aconteceu com a Troika. Claro que os funcionários públicos perderam 10% do rendimento, é verdade. Mas não perderam o emprego. Não perderam o emprego. Recuperaram depois gradualmente. Porque aqui há 50 anos, numa crise desta, ia tudo para o desemprego. Em 83, morria-se de fome no distrito de Setúbal. Em todas estas crises, graças a Deus não é assim. Hoje em dia, diz-se muitas vezes que a pobreza é muito uma consequência da saúde mental e do sofrimento. É, com certeza que é. Mas o país está muitíssimo melhor. Mas se não está melhor, é por culpa minha, tua e de todos nós. E não me digas, mas só tenho 23 anos. Está bem, tens um bocadinho menos de culpa que eu. Eu com 76 anos, eu tenho uma enorme culpa de tudo o que correu mal. Pelo que não fiz, pelo que fiz mal, pelo egoísmo que de certa forma teve. De facto, eu nunca quis entrar na política. Nunca quis. Nunca quis dar-me à causa pública como se calhar era o meu dever. Fiz muita coisa do serviço público, muita coisa. Fui a bastonário da Ordem dos Advogados, para mim foi um serviço público, mas eu podia ter dado muito mais. Portanto, eu sou responsável também de tudo que não correu bem, numa dose que eu não sei qual é, mas é seguramente maior do que aquela que eu gostaria que fosse. Sim. Não, é verdade. E há um tema que eu e a Raquel costumamos falar muito, especialmente nas gerações mais novas, que é isto de acreditar e de manter aquela opinião de que o coletivo funciona. Porque hoje em dia nós acreditamos que vivemos um mundo muito individualista e que perdemos um bocado aquele senso do coletivo. E isso também traz. E sermos nós agentes de mudança. Pois, cada um de mas nós. desculpa lá, é evidente, vocês são muito novos e, portanto, esta crítica vai pouco a vocês. Mas eu acho que isso é um bocadinho bullshit.
porque nós não temos nada ao sentido do coletivo. Vocês veem que uma casa rica, à frente da casa rica, no passeio do lado de fora, estão pedras levantadas, estão ervas que ninguém tira. Porquê? Porque o rico está do lado de dentro, Pois. quer lá saber do espaço público. As pessoas degradam o espaço público, todos isso. Não deviam degradar. Os ingleses têm jardins que tratam os próprios munícipes, as pessoas que vivem à volta dos jardins, assumem o custo de manter esses jardins. Não vês isso em Portugal. Não. Não vês isso em Portugal. O que é o coletivo? É dar sem pedir para receber. A maior parte das pessoas dos portugueses, não têm dúvidas nenhumas, acham que se pagarem os seus impostos, alguma parte dos A seus minha fair impostos, share já está. já pagámos a nossa responsabilidade perante a sociedade. E o contrário, sempre disse, é depois de pagar os impostos que começas a ter responsabilidade perante a sociedade, porque os impostos servem para que os que ganham mais paguem um pouco mais do que aqueles que ganham menos, para o coletivo. Isso é obrigatório, obrigado. Não tens nenhum mérito de pagar os impostos. E, além do mais, os portugueses fogem muito aos impostos, todos nós sabemos isso. E por aí não são só os ricos, que é outra treta. Toda a gente, desde o mais pobre ao mais rico, foge aos impostos. Quantas Quando pessoas pode. vão fazer uma reparação, fora-se alguém para fazer uma reparação Com queira- fatura é mais caro. não, eu não passo fatura. Pois. Essa pessoa está a fazer, proporcionalmente ao seu rendimento, está a fazer muito mais fogo ao imposto do que o bilionário que também faz. Portanto, nós devíamos sentir mais o coletivo, mas só para sentirmos o coletivo, paradoxalmente, devemos sentir a liberdade. Os portugueses não gostam da liberdade. Os portugueses querem ser protegidos. Os portugueses entregam tranquilamente a liberdade pela segurança. O Salazar, fala-se na PIDE. A PIDE existiu, a PIDE fez muito mal. O meu pai sofreu aos braços da PIDE. O meu pai foi sujeito à tortura do sono. Não deixavam dormir. Experimentem estar uma noite em pé sem dormir. Não, eu sei isso tudo. E não foi dos que sofreu mais. Não. Agora, o Salazar, o medo era o suficiente praticamente para que o regime se mantivesse. Porque dava-lhes um bocado de segurança, pão e circo. E os portugueses bastavam-se com isso. Pois. Portanto, depois veio a seguir ao 25 de abril, instaurou-se um processo ditatorial de novo com presos políticos. Havia os Arbitrários. poucos que se revoltavam, como havia os poucos que se revoltavam antes do 25 de abril, mas a maior parte estava na sua vidinha. Portanto, nós não temos nenhum sentido coletivo. Queremos o sentido coletivo através do assistencialismo. Queremos que nos dê saúde de graça, educação de graça, casa de graça, transportes de graça. Nós alienamos Os a nossa direitos. liberdade para que nos dê em espécie. O poder político adora isso. Claro. O que o poder político devia dizer é punha dinheiro no bolso dos portugueses. Aqueles que ganham menos, dava-lhes impostos negativos, isto é, em vez de pagares IRS, recebias um subsídio do IRS para tratares da tua vida Com responsabilidade. e responsabilidade. liberdade. Porque é que, se um operário vive ao pé da fábrica, o que é que ele tem a ganhar com o transporte livre? O que é que ele tem a ganhar? Exato. Agora, uma sociedade em que quer que seja tudo dado em espécie, uma sociedade tem imenso poder ao poder político. Porque o poder político aparece como benemérito. Claro. Portanto, primeiro, comecemos por querer a liberdade, o risco, a responsabilidade e depois o sentido coletivo aumenta. Podem ter a certeza. Claro que sim. Quando nós achamos que o coletivo está ali para nos dar coisas, não sentimos nenhuma responsabilidade. Por isso, 2 milhões de famílias portuguesas não pagam impostos indiretos, mas não pagam impostos diretos. Não têm a noção daquilo que é o custo dos impostos que caem sobre os portugueses. Nós somos um país pobre com impostos de rico. É um facto objetivo. Os milionários em Portugal ganham 80 mil euros por ano, porque ao chegarem aos 80 mil euros por ano, atingem o escalão máximo que devia ser só para os milionários. Portanto, vamos lá ver se nos entendemos. Nós achamos que o Estado nos trata mal, estamos nas tintas para o coletivo, e queremos sobreviver podendo ao máximo fugir a essas responsabilidades. Mas queremos ao mesmo tempo que o Estado nos dê tudo. É isso. E o país, como há pouco dizias, fala muito dos direitos, das necessidades, mas menos de produtividade, capital, risco, Claro. exigência e consequência, e acaba também por querer e falarmos, consentir também de melhores salários e os serviços públicos, mas sem
perceber parte. como é que se paga, como é Muito que bem. isto se paga. Falta-nos José Miguel, achas que nos falta uma verdadeira linguagem de criação de valor? Sem dúvida, porque, repara, o ponto é este. Nós não temos esta noção, mas vamos falar da proteção excessiva em comparado com os países mais ricos, em todo caso, que se tem no emprego. O trabalhador, por conta do outro, tem uma proteção em Portugal que é superior à proteção que tem nos países mais ricos e, obviamente, é muito superior aos países do terceiro mundo onde não há proteção nenhuma. Bom, ok. Muito bem. E nós dizemos, mas é preciso. Agora, a pergunta não é essa. Quantos brilhantíssimos potenciais trabalhadores naquela empresa não têm qualquer oportunidade porque os lugares estão ocupados por tipos que não estão a trabalhar a dar o melhor deles e que não têm as competências e as qualificações, mas que não podem ser substituídos por uma pessoa mais competente. Segundo, quantos deviam ganhar muito mais porque se dedicam fortemente ao trabalho e vêm ao lado outros que não se dedicam tanto ao trabalho e que ganham rigorosamente o mesmo. Porquê? Porque se houver pagamento com base nos resultados, há uma revolta. Eu nunca me esqueço, uma das coisas mais loucas deste mundo foi quando o acionista privado da TAP quis dar uns prémios. E os sindicatos reuniram e disseram assim: nós estamos de acordo com prémios, desde que sejam para todos os trabalhadores. Isto é, estamos de acordo Tiramos com aqui. prémios que atinjam quer os que trabalham, quer os que não trabalham, prémio, não quer os que trabalham bem, quer os que Já trabalham não. mal. Portanto, há milhões de portugueses que em vez de se resignar, deviam se revoltar e dizer: eu não concordo com isto, eu sou uma vítima de um sistema que protege os incompetentes e os desleixados e que não protege os bons. Porque não há dúvida nenhuma, qualquer empresa, a não ser uma empresa dirigida por um psicopata, mas se é dirigida por um psicopata, melhor a sair de lá, também os há a dirigir empresas, vai mandar embora um trabalhador só pelo facto de poder pagar-lhe uma indenização e ele ir embora. Um trabalhador qualificado e dedicado ao trabalho é um ativo que vale muito mais do que qualquer robô. Portanto, esse regime está feito para proteger não os que ninguém quer mandar embora, mas aqueles que não estão disponíveis, por as mais variadas razões, ou não têm as qualificações, para aquilo que estão a fazer. E não adiantem. O país não pode sobreviver, não pode andar para a frente, se gradualmente os que têm mais qualidades, mais qualificações, mais experiência, mais vontade de dar para a frente, imigram, e os que ficam são os resignados. Uma das razões da nossa tragédia histórica foi a gesta das descobertas. Todos os anos iam embora os mais ousados, os que queriam arriscar, os que tinham mais ambição, os que tinham mais vontade de crescer, de fazer um esforço. E ficavam os mais resignados, os mais, pronto, os que não tinham qualquer tipo de ambição. E isto faz mal aos países. O que eu estou a dizer é, obviamente, vai irritar milhares de pessoas no vosso WhatsApp. Eu vou ser insultado, eu não tenho redes sociais nenhumas, e aliás o meu filho mais velho, que parece que vai às redes sociais, e o pai nunca vai a nenhuma rede social, porque vai se irritar imenso. Nunca fui, portanto não consigo irritar, mas nós somos um país de pessoas que estamos permanentemente a não aceitar a opinião do outro. Sim, Eu aceito as opiniões todas, sim, mesmo as opiniões estúpidas, porque as minhas também são estúpidas algumas vezes, mas são as minhas. claro. Não, e isso é muito verdade. Ou seja, eu e a Raquel, e nós que trabalhamos com alguns projetos para a juventude e não só, muitas das vezes fazemos de borla, a maior parte das vezes com mais ambição do que apoio e mais coragem do que dinheiro neste sentido. E às vezes as pessoas dizem: mas para quê? Isso vai me dar alguma coisa? Para que é que vocês estão a fazer isso? Fiquem em casa, dá-nos a fazer um Já trabalham podcast. tanto durante a Já, semana. e parece que isto é todos os dias, é isto que sentimos. Tentar alinhar por baixo. Não é elevar o level playing field isto de pessoas da nossa idade, isso choca-me um bocado. Isso tem muito a ver com nós temos uma alma depressiva. Só um povo com alma depressiva tinha feito do fado a sua canção nacional. O fado, para mim, é uma senhora que é abandonada pelo marido, é um fado muito famoso, sofre imenso, e depois vai pela rua a beijar as pedras do chão que ele pisou no caminho. Isto digamos, É mais pesado. é o masoquismo, é o pessimismo, é a resignação, é muito sofrimento também. Ora bem, nós somos um bocado assim, quer dizer,
a maior parte das vezes que se tenta fazer alguma coisa, a primeira resposta que tem é não se pode, Não dá. a segunda não se consegue e a terceira é que não vale a pena. Exato. Ora bem, isto cria uma cultura de desistência. E devia ser o contrário, percebe? Devia ser o contrário. Por isso é que eu digo, muitas vezes, então o que é que se pode fazer? Vão para a política. Façam política. Digam alto o que pensam baixo. Vão para os sítios defender estas coisas. Porque repare, o que é que se passa? Porque as redes sociais são um horror, mas estão dominadas pelos radicais Quem extremistas. faz mais barulho? Sim. Mas está É bem, só mas ruído. é preciso que os que É não só são ruído. radicais extremistas Também. dediquem às redes sociais algum Claro. espaço. Aceitem ser criticados, ser ofendidos, ser considerados monstruosos. Mas Amplificam a se sua voz. vocês não fazem política, nós, a nossa geração, todos estamos vivos, se não fazemos política, se não dedicamos à causa pública, se não lutamos por aquilo que está certo, damos aos outros o poder. É Exato. evidente. É Está evidente. lá o espaço e Quer é dizer, sempre marcado. eu sei que há coisas que são impossíveis de contrariar, eu sei. Mas se nós melhorarmos o país um bocadinho no Sim. nosso cantinho, as coisas talvez fiquem. Sabe, não são só os defeitos que se pegam, também as virtudes. Liderar pelo exemplo. Certo. Exato. Isso, cada um de nós é um pequeno líder e deve liderar pelo exemplo. Portanto, dir-me, mas não, o país está melhor, ao contrário do que eu estou a dizer, o país está melhor do que estava. Sim. O grande problema hoje em dia é que está a vir cá para fora, agora lá vou ser outra vez atacado, os lodos profundos. Quer dizer, quando as sociedades mexem, quando há grandes evoluções tecnológicas, quando há Uma grandes camada rupturas históricas, não é o magma, qual o magma? É o lodo, é a porcaria, é o que estava lá embaixo, Que de repente. que vem cá ao de cima. Depois, isto vai voltar a assentar. E eu vejo hoje em dia em Portugal magníficos projetos profissionais, magníficos projetos empresariais. Vejo em Portugal magníficos trabalhadores que poderiam ter um sucesso enorme nos mais desenvolvidos países do mundo. Que quando vão têm. Quando vão têm. E, portanto, o país tem elites, porque é uma coisa extraordinária em Portugal. Quando alguém usa a palavra elite, tem de dizer no bom sentido. Sim. No Claro, bom é uma sentido. boa ideia de elite. Portanto, mas porquê é que diz Vou fazer aquele. porque a ideia da recusa de que há elites é uma boa desculpa para as elites não terem responsabilidade, Exato. Claro. para as elites não darem delas, porque diz já paga imensos impostos. Já deu. Portanto, devemos reconhecer as elites e exigir-lhes. Claro. A nobreza começou nos tempos medievais porque eram os que faziam a guerra. Fazer a guerra não morria tanta gente como nas guerras modernas, mas morria muita gente. E, portanto, aqueles aristocratas eram aristocratas, tinham poder, tinham terras, mas tinham de ter cavalos, tinham de ter pessoas para fazer a guerra e tinham de dedicar-se a uma coisa que, se calhar, é mais duro do que andar a namorar princesas. Portanto, havia qualquer coisa, não é a minha opinião, mas havia qualquer coisa para justificar. Mas, a certa altura, ser aristocrata era apenas ser filho de algo. Era viver à sombra da Exatamente. bananeira e à sombra título. do que vem de trás. Isto continua a existir. Nós temos uma aristocracia em Portugal. As pessoas não pensam nisso. Sabe qual é a aristocracia em Portugal? São os militantes partidários. É uma aristocracia. A fidalguia do antigo regime tinha fidalgos milionários e fidalgos muito pobres, que eram fidalgotes, como se dizia. Mas faziam parte da mesma aristocracia. O mais modesto militante de um partido faz parte da aristocracia. Porquê é que há uma aristocracia? Porque o poder político, todo ele, é escolhido por eles. Os partidos escolhem os seus dirigentes. Os seus dirigentes escolhem os candidatos aos cargos políticos. E, portanto, É um dominó. vivem num circuito fechado. Uma vez fiz umas contas, há 200 mil pessoas basicamente afiliados nos partidos políticos. São eles que mandam no país. E há 9,8 milhões que uma vez de 4 em 4 anos lhe perguntam o que é que tu achas. Mas o que é que tu achas sobre aqueles que nós escolhemos? É aqui circunscrito. Portanto, àquilo é que um nós oligopólio. disponibilizamos. É um oligopólio. Como é que é possível, tu trabalhas na área de direito da concorrência, se aplicassem os princípios de direito da concorrência à indústria da política, que é uma indústria como outra qualquer, um comércio, iam todos presos. Olha a posição Então, dominante. o Estado financia com base nos votos? O Estado financia a posição dominante? A posição. Olha o abuso. Há barreiras à entrada? É difícil que alguém se candidate? Mas isto é totalmente ilegal, exceto na política. É absurdo, percebe? O benefício Portanto, depois. uma estratégia que eu vos aconselharia, aliás, aconteceu agora uma coisa deste género na Índia. Um tipo que inventou os
as baratas, aparecem com umas máscaras, e está com sucesso, estão os partidos todos aflitos. Um partido defende a concorrência, a luta pelas normas da concorrência aplicáveis à política. Acabar com os subsídios. Porque se os partidos têm 200 mil, eles que paguem o seu sucesso. Ou dar descontos até certos limites, todos podemos financiar com total transparência e batemos nos impostos. A liberdade é a única coisa que nos protege. Porque, repare, não tenho ilusões. Ninguém, ou praticamente ninguém, quer a liberdade. Porque a liberdade é o risco. O regime corporativo era um regime extraordinário. Para que uma empresa se pudesse instalar num dado setor, tinha de ter uma opinião favorável da corporação. E quem é que mandava na corporação? Os que já estavam instalados. Eu lembro do Homero Camus me contar a tragédia que foi para ele para conseguir ter sucesso no mundo da cortiça. Porque teve enorme, não sei se tiveram de pagar algum suborno, tinha enorme dificuldade, não sei, sinceramente, não faço a mais pequena ideia, enormes dificuldades para poder abrir uma fábrica, porque o que diziam é que há fábricas a mais. Ora, quer dizer, o que é que são muitas vezes os regimes do urbanismo? São regimes que protegem aqueles que já têm em casa, tornando-as mais caras, em vez de beneficiar os que querem em casa e que não têm, que tinham vantagem é que fossem mais baratas. Se aumentassem as áreas de construção, isso era bom para quem não tinha casas, não é para quem tem casas. Eu, quando fui bastonário, tornei claríssimo que a publicidade era completamente legal. Porque eu dizia, quem é que não gosta de publicidade? O advogado, que já é conhecido, o advogado tem fama, o advogado que todas as pessoas sabem que é bom. Agora, o outro tipo que acabou de que é muito ótimo, mas ninguém sabe, precisa de publicidade para as pessoas o conhecerem. É como dizer assim, no mercado da venda de sabão, só é proibida a publicidade. Então não pode ninguém tentar mostrar que o seu sabão é melhor que os outros. As barreiras. As barreiras a entrar. Portanto, liberdade, transparência, concorrência são os 3 grandes vetores que eu acho que o país não quer, porque cada um de nós quer ir abstrato, depois em concreto não quer. Se só houver 50 eletricitas em Lisboa, imaginem quanto é que não ganham estes 50 eletricitas. Exatamente. Se só houvesse 1000 advogados, esses 1000 advogados eram multimilionários. Na Áustria só há 4000 advogados, mais ou menos, ou 5000. Ganham como vocês não podem imaginar. Pois. Estão a ver? É isso, mas só a concorrência leva à eficiência, à competitividade. Mas o que é que querem? Queremos todos ser advogados, mas depois queremos que o Estado nos pague, nos trate como trabalhadores contador, tem que nos assegure direito de greve, que nos assegure férias, que nos assegure trabalho garantido, que nos assegure atualização do trabalho, isto é, que não nos trate como profissionais liberais. Exato. Por isso é que eu defendia muitas vezes, acabem com essa treta, qualquer pessoa faça o que quiser, mas a ordem seria uma associação onde estão aqueles que querem respeitar os valores da advocacia e que há um controle rigorosíssimo contra quem falha. E eu, quando fui bastonário, eu cheguei a dizer há advogados que são verdadeiros gangsters, porque eles chegavam a essas histórias. E não passava nada. Portanto, o ponto aqui é liberdade, concorrência, transparência. São as 3 coisas que o país precisa. E a vossa geração começa a perceber isso, porque sabe que será a grande beneficiada se isso acontecer. Claro. E já falámos muito aqui no podcast da questão não só da confiança, mas da accountability. Juntamos aqui esta receita. Você que não há tradução em português para essa palavra. Sim, já foi. Mas é em todo lado, quer dizer, repara, uma das coisas que é extraordinária, há dias estava a lei do lobby. Eu há 40 anos que defendo a lei do lobby. Há 40 anos. Da agenda. Durante muitos anos dizia isso é a corrupção. Ok, agora já perceberam como é. Agora, para o seguinte. O que é que o Estado está a fazer? Criou regras que toda e qualquer pessoa que contacte o Estado tem de se registar como lobbyista. Certíssimo. Tem de dizer o que ganha como lobbyista. Certíssimo. Tem de dizer quais são os clientes que tem. Certíssimo. Mas o Estado tem obrigação, qualquer político ou qualquer diretor de uma entidade pública tem a obrigação de registar todos os contactos que fizeram com ele. E se todos são punidos, se não constar, o que é que está agora a Assembleia da República a fazer?
a pôr punições para os privados, mas não pôr obrigações puníveis para o Estado. Isto é, Desequilíbrio de armas. total, é completamente Desequilíbrio de absurdo, armas. está a perceber? Portanto, é evidente que uma das coisas que eu defendi, e aí a lei não deu, era que os advogados deviam ser proibidos de ser lobbyistas. São profissões diferentes. Porque os lobbies têm de revelar o nome dos clientes. Impedimento. E os advogados não devem revelar. Agora, o que o advogado não pode dizer, eu não revelo os nomes de clientes, mesmo naquilo que eu faço que é lobby. Exato. E muitos advogados fazem lobby. Pois. Não podem ter essa proteção. Tem de haver transparência. O advogado pode ser deputado, com certeza, mas tem de revelar os nomes dos seus clientes. Não tem outra alternativa. Não tem de dar aos jornais, mas tem de haver um registro onde, se alguma vez for, e haver entidades fiscalizadoras sérias, independentes, se alguma vez ele for apanhado a votar uma norma que beneficia um seu cliente, Tem que ser ele tem de ter responsabilizado. gravissimamente punido. Portanto, o problema é que nós queremos, repare, os arquitetos e os engenheiros querem todos os controlos possíveis e imaginários das câmaras e para a aprovação dos projetos. Não querem que depois dos projetos serem aprovados, no concreto se vá ver se eles falharam. Eles querem que alguém lhes tire a responsabilidade de si, porque dizem, mas o meu projeto foi aprovado. Isto é a ideia da desresponsabilização. Eu gostaria mais que, se uma pessoa é arquiteto, tem o carimbo arquiteto, o seu projeto é aprovado, e ai dele que, se o seu projeto falhar das normas técnicas, das normas legais ou nas normas de boas práticas que existem e que são conhecidas. Porque só assim é que a qualidade dos projetos É garantida. garantida. Hoje em dia, os empreiteiros ganham dinheiro, e toda a gente sabe, porque os projetos são muitas vezes mal feitos. Ora bem, e paga-se muito mal aos arquitetos, paga-se muito mal aos engenheiros. Devia-se pagar muito melhor a eles e responsabilizá-los se falhassem. Uma sociedade que não dá poder e não dá responsabilidade é uma sociedade que vai para o inferno. Não tem outra alternativa. Não, e Raquel, se calhar agora neste. Passando, não é, do diagnóstico também para a ação, e se tivesse de aconselhar um primeiro-ministro No abstrato, futuro. pudesse governar a próxima década sem estar a pensar apenas na próxima eleição, Claro. quais é que seriam as 3 primeiras prioridades que dizias para começar? Já disse, mas vou clarificar. Liberalizar e aumentar a transparência. Transparência e a concorrência. Segundo, reduzir o peso do Estado e diminuir uma lógica de assistencialismo. Terceiro, colocar o dinheiro no bolso dos portugueses. Mantendo os impostos mais elevados para os que ganham mais, mantendo impostos menos elevados para os que ganham menos, pôr dinheiro no bolso das classes médias. Não há democracia que funcione sem classes médias votos. Foi assim em todo o mundo. Quem tenha alguma dúvida, leiam os 2 volumes do Fukuyama sobre a história do desenvolvimento político. São 2 volumes sublimes e que contam isso tudo. Onde que se criaram classes médias antes de se criar a democracia funcionou. Onde se criou a democracia antes de criar classes médias, a democracia foi ocupada por tribos, por etnias, foi ocupada por grupos que tomaram conta da democracia. Portanto, são os 3 objetivos que eu colocaria. E nós temos aqui uma questão, eu e a Raquel fazemos parte da Generation Resonance e abrimos espaço da Generation Resonance. É a plataforma que nós temos de jovens com foco especial em países que falam língua portuguesa. E nós tínhamos, em antemão, falámos com esta nossa rede de vários países e uma jovem moçambicana, a Andresa Caldeira, mandou-nos uma pergunta que eu gostava que fosse respondida por ti, que é assim: se tivesses de deixar uma mensagem à geração que quer ficar cá em Portugal, mas não quer baixar a sua ambição, qual é que seria? Entrarem na política, fazerem política, serem cidadãos ativos, lutarem por aquilo que são os vossos interesses. Reparem, o que é que acontece? As coisas, eu sou um reformado, continuo a trabalhar muito, mas sou reformado. Quem vota mais são os reformados. Portanto, como é natural, na hora de distribuir poder, dinheiro, vantagens, qualquer partido político quer dar mais a quem vota mais. Como é nisso? Tá? Portanto, o sistema é um sistema que protege muito mais os mais idosos do que os mais novos.
Portanto, eu não percebo como é que não há um partido de jovens para dizer coisas que são excessivas, como tudo é excessivo, Sim. mas para lutar por aquilo que vocês precisam. Vocês precisam de concorrência, quer dizer, esta nossa amiga precisa, em primeiro lugar, de ter possibilidade de trabalhar. Segundo, e eu não sei se ela é moçambicana, nasceu Moçambicano cá, e mora cá em Portugal. que possa emigrar para Portugal para trabalhar. Quer dizer, esta ideia de estigmatizar os imigrantes é uma ideia, além de mais, completamente idiota. A minha família, eu estou aqui, do lado do meu pai, foram pessoas que vieram de Itália no século XVIII, do lado da minha mãe, que vieram de Espanha, muitos deles, claro, não todos, mas vieram de Espanha no século XVII, ou XVI, sim, XVI, eu sou imigrante. Os meus nomes não têm nada de português. Portanto, segundo, que haja a possibilidade de uma pessoa com qualidades poder subir numa carreira dentro de uma empresa, não é só criar uma empresa nova. Porquê? Porque sendo melhor do que lá está quem é mais velho, o mais velho possa perder o emprego para o mais novo que é melhor. O Estado, se o Estado acha e acha bem que deve proteger, então dedica uma parte dos impostos a subsidiar durante algum tempo os que perdem os empregos para irem procurar outros. Quer dizer, eu hoje em dia ganho muitíssimo menos se ganhava quando estava na força da vida. É absurdo dizer, eu gostaria que fosse assim, começo a ganhar 10, depois ganho 20, depois ganho 30, depois ganho 80 e quando tiver com 70 anos ganho 200. Não é assim. A curva natural é ganhar mais e depois ganhar menos. Há muita gente que hoje em dia poderia estar a trabalhar e trabalhar bem, a fazer coisas com uma enorme experiência que acumulou, só que são coisas diferentes. Quer dizer, uma pessoa que não esteja preparada para trabalhar com a inteligência artificial não pode dirigir nada, estou convencido. Portanto, então se as empresas não podem substituir os que não se querem adaptar, porque os que querem adaptar vão à falência e tem de se fazer outro. Isso vai-se perder enorme qualidade. Portanto, eu creio que, não peço a mim que seja o defensor, tenho netos da vossa idade, já tenho 2 netos, um já licenciado, já está a trabalhar no estrangeiro, claro, e tenho outra que vai acabar este ano, portanto são os mais velhos, mas, portanto, vivo muito essas preocupações. Agora, vocês não se queixam, não chorem, não digam, coitadinho de mim, eu não tenho oportunidades. Lutem pelas vossas oportunidades, santo Deus. Lutem pelas vossas oportunidades. Na minha profissão, tenho imensos casos, jovens advogados que se juntaram e fizeram pequenos escritórios que depois cresceram. O meu escritório, quando eu comecei, tinha um que era mais velho, tinha pai 40 anos, ou 45, e os outros tinham menos de 30 anos, e fizemos um escritório que acabou com 400 advogados. Portanto, não é por aí. Havia outros muito mais importantes na altura, quer dizer, porque na advocacia há uma enorme abertura, há muita concorrência. Os custos de entrada são baixos. Portanto, é preciso isso. Lutem, mas lutem com seriedade, com moderação, com convicção. Não vão atrás dos extremismos que são a coisa mais. Sabe quais são as coisas mais estúpidas que eu conheço em Portugal? O Chega e o Bloco de Esquerda. Os 2 polos extremos. Quer dizer, e eles todos pensam o mesmo. Todos pensam o mesmo. São irmãos inimigos. São irmãos inimigos. Não Portanto, se falam. quer dizer, portanto, de facto, se estão revoltados, não se tornem infantis. Não se queixem, não metam o dedo na boca, a chuchar o dedo e a queixar-se de que os outros são mauzinhos. Não. Organizem-se. Tenham ideias. Lutem. Dê espaço à civitas, à cidade, e verão que as coisas melhoram. Isso. Sim, sim. E a questão do Raquel. A nossa pergunta da praxe, o que é para ti estar fora do lugar? É uma boa pergunta. Eu diria que eu estou mais fora do baralho. Quer dizer, mas também nunca estou completamente do lugar. Isto é, eu tenho um lado muito libertário. Conheço. Tenho um lado bastante provocador. Tenho um lado de uma pessoa que gosta muito de desafios. Portanto, eu quando chego a uma coisa que está bem, há uma tentação enorme na minha parte em começar uma coisa nova. Isso é bom e é mau, como tudo na vida. Hoje em dia tenho a sorte de ser árbitro a nível internacional, portanto, tudo muda todos os dias, mas qual é a pergunta? Não é fora do baralho? Fora do lugar, mas fora do baralho também. No fundo quer dizer, há sempre uma insatisfação em mim, não tenho dúvidas, há sempre alguma coisa que não é exatamente como eu queria. Ao longo da vida aprendi que o problema é meu,
que o defeito está dentro de mim, porque ao princípio eu dizia que também, como toda a gente, isso é coisa, eles são bons, são assim, não, o defeito está dentro de mim, o defeito está dentro de mim, eu tenho tentado melhorar, tenho tentado emendar, mas felizmente ainda não me consegui emendar completamente. Não, e acho que foi das melhores formas, fora do lugar ou fora do baralho, o importante é que não estamos parados, Sim, não é? sair de lugares comuns e do soundbite, que é o que queremos para, Ui, para a ver, este vamos lá ver, eu digo, podcast. o lugar comum e o soundbite exprime alguma coisa, portanto é importante, é a frase que exprime muito, é importantíssima. Agora, não podem ser só Temos que ir isso. com profundidade. Temos que ir além. Tem de ser Temos mais que ir à frente. além. Muito Eu obrigada. é que agradeço esse vosso convite, que me fez sair do meu pousio, da minha vida discreta, onde vou voltar agora completamente nos próximos tempos, com ontem uma abelha que me picou e, portanto, no entanto, eu ganhei pequena a abelha, por isso estou aqui. E muito obrigado por ter estado presente. E foi esta a nossa conversa sobre liberdade, responsabilidade, escolhas, Portugal e o futuro. Terminamos assim o segundo episódio do Fora do Lugar.